Olá, professores e professoras, estamos aqui hoje para falar sobre a coleção Viver Aprender, que tem de saída uma grande vantagem sobre muitas outras propostas. Ela já tem mais de 10 anos de estrada e tem um objetivo muito específico, que é fazer uma coleção que tenha significado para jovens e adultos. Não se trata de adaptar de um outro conteúdo ou de aproveitar conhecimentos de escolas para adolescentes e crianças. A ideia é pensar o que é realmente importante para os adultos, o que eles precisam aprender, como eles aprendem. É por isso que nós selecionamos uma equipe de pessoas que estivessem dispostas a simplesmente pensar juntos conosco para criar uma coleção que fosse de fato uma coleção para jovens e adultos. A coleção Viver Aprender está organizada desde o processo de alfabetização até o ensino médio. Um total de 11 volumes em que nós oferecemos a possibilidade de uma pessoa se alfabetizar, ter um material de apoio pós-alfabetização e depois ter a possibilidade de avançar nos seus estudos até a conclusão da educação básica. Que ele possa eventualmente, quem sabe, até ir para a universidade, para que ele possa pensar no mercado de trabalho, para que ele possa, de fato, como cidadão, ter avanços significativos na sua vida pessoal. Dando continuidade ao processo de alfabetização, no primeiro segmento da educação dos jovens e adultos, a obra Viver Aprender apresenta outros 2 volumes, que é o Vivências e Diversidade e também o Direitos e Participação. Estes 2 volumes têm um apreço muito especial para nós. Foi produzido por autores especializados na área de língua portuguesa, de matemática e da área de ciências humanas, além da área de ciências também. Essas 4 áreas se juntaram para planejar uma obra totalmente interdisciplinar, onde o que importa para nós, para a organização do livro, são temas da vida dos adultos e dos jovens que possam nos ajudar a problematizar e a criar um conjunto de atividades que sejam interessantes para esses jovens e adultos e que também seja uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento da leitura, da escrita, das operações matemáticas, dos conhecimentos do mundo social e das ciências naturais. Ao folhear o livro, conseguimos observar que as atividades de fato recorrem a conhecimentos de áreas diversas. Aqui, por exemplo, estamos trabalhando com mapas, que tem muita relação com a disciplina de geografia, da maneira como está sendo pensada aqui, em termos de cartografia. E, pouco depois disso, continuaremos trabalhando com textos, com a língua portuguesa, organizando as atividades desse texto. E ainda, avançando um pouco mais no outro capítulo, onde continuaremos com o tema da geografia e o sentido do campo no Brasil, vamos ter ainda um trabalho com mapas e atividades que vão se relacionando com as várias áreas do conhecimento. Aqui estamos tratando da reforma agrária e também já fazendo referência à colonização do Brasil, uma história mais longa do processo de ocupação da terra no Brasil, aos movimentos sociais relacionados à terra no Brasil e logo em seguida, vamos ter um conjunto de atividades sobre essas cidades, sobre viver as cidades é que estamos falando, onde a matemática vai ter um papel importante para pensar sobre como se vive, se calcula e o cotidiano das relações econômicas nas cidades. Trabalhar de um modo interdisciplinar é uma grande possibilidade de fazer com que os conhecimentos se mostrem relacionados e que a aprendizagem avance muito mais. Então fica o nosso convite para o uso de uma coleção que de fato foi construída, concebida e pensada como uma proposta interdisciplinar para jovens e adultos. Este livro contém também um material para o professor, que está encadernado nos livros para o professor, junto com o material do aluno, nesta edição em que está escrito aqui, Manual do Educador. Observamos um grande conjunto de informações sobre cada um dos temas desenvolvidos, que nós organizamos por eixos. Então tem o eixo 1, o eixo 2, eixo 3, o eixo 4, sendo que cada um deles corresponde a um tema. Por exemplo, o eixo 3 tem a ver com viver em cidades, e o eixo 4 com a sexualidade. Além disso, existem textos mais teóricos, mais conceituais, explicando como a coleção está organizada e também como que cada área concebe o conhecimento. E depois, mais à frente, vamos encontrar um conjunto de indicações sobre cada um dos capítulos, sobre as aprendizagens esperadas e comentários específicos
sobre as atividades, além de sugestões de atividades complementares. Agora, você terá a oportunidade também de estar em diálogo com alguns dos autores desta coleção que podem dar ainda mais informações sobre a proposta. No aspecto da matemática, a gente parte do pressuposto de que o conhecimento matemático não se limita a aplicações para resolver só os problemas da vida cotidiana e do trabalho, embora isso seja muito importante. Ele também é uma ferramenta de comunicação que está presente nas outras áreas do conhecimento. E isso fica bastante evidenciado no livro, esse estabelecimento das relações interdisciplinares é exatamente para mostrar esse potencial do conhecimento matemático. É bastante explorado no livro o potencial da matemática para construir formas de pensamento, o raciocínio lógico e habilidades como prever, abstrair, generalizar. É preciso considerar que o estudante da EJA, ele constrói conhecimentos matemáticos de uma forma bastante intensificada nas situações de vida prática que ele tem. Então, é preciso entender isso, como isso chega na escola e o que a escola faz para além disto. Esses conhecimentos construídos são de uma forma bastante empírica, eles muitas vezes não são registrados, uma forma intuitiva de construção, e eles estão sempre associados a situações particulares. Então, eles, muitas vezes, através desses conhecimentos, os estudantes não chegam a fazer abstrações e generalizações. Eles só sabem aplicar aquilo naquele momento, naquela situação. Isso é uma característica do conhecimento, desses saberes construídos intuitivamente. Eles existem sim, são importantes, mas eles não têm muito esta característica de um conhecimento sistematizado. É exatamente isto que é o trabalho do professor na sala de aula de EJA, é ajudar os estudantes, por meio de estratégias de análise, de comparações, de percepção de regularidades, ajudá-los a construir as generalizações, para poder aplicar esse conhecimento em outras situações problemas, para resolver situações problemas práticas, né, em outros contextos. Um ponto importante também a ser considerado é a questão da oralidade. Como nós, os que têm experiência com a educação de jovens e adultos, sabem que os alunos explicam tudo, falam sobre tudo, e eles têm poucas formas de registro, principalmente de uma ciência como a matemática, que tem uma linguagem própria, né, com uma lógica própria e que é escrita. Então, eles não têm muitas vezes familiaridade, têm pouca familiaridade com esse tipo de conhecimento. E é preciso que os professores também atuem, primeiro explorando, junto com os alunos, muito verbalmente as ideias e noções matemáticas, certo? E depois ajudá-los a fazer uma transposição para que eles entendam toda aquela explicação dada verbalmente, como é que ela é registrada através dos símbolos matemáticos. Esse também é um trabalho bastante explorado nas propostas. Nós trabalhamos com 5 grandes blocos do conhecimento. De uma maneira, separamos em blocos, única e exclusivamente por um efeito de planejamento, para que o professor possa dimensionar o trabalho e saber exatamente onde ele quer chegar com cada atividade. Os blocos são números, operações, medidas, espaço e formas e tratamento da informação, que é uma maneira bastante habitual de didaticamente dividir o conhecimento matemático. Mas essa divisão só existe mesmo para efeito de orientar o trabalho do professor. As atividades, quanto mais elas estabelecerem relações entre esses temas, entre esses campos da matemática e com aspectos das outras áreas do conhecimento, esse estabelecimento de conexões é fundamental para a compreensão, e quanto mais isso for potencializado na sala de aula, melhor se dará a compreensão dos alunos. Então, realmente, o trabalho a ser feito na sala é de natureza interdisciplinar, mostrando o maior número possível, explorando com os estudantes o maior número possível de relações. O trabalho proposto no material, ele prevê
que anteriormente o professor tenha um bom planejamento das ações que ele pretende desenvolver, que isso está apoiado num currículo que possivelmente a escola, né, na qual ele trabalha tem esse currículo adotado, e a partir disso ele faz o seu planejamento, e o material então funciona como um apoio a esse planejamento. Mas com isso eu quero dizer que o trabalho do professor vai muito além do que o material traz. Porém, o material também ele dá muitas aberturas, ele tem muitas brechas e estimula o professor a criar. Então, nesse sentido, a gente chama até de uma característica interativa do material, que é provocar o professor para ir além, criar outras situações para além daquelas que o material apresenta. Eu tenho que aprender conceitos, desenvolver habilidades para poder entender melhor e interagir na vida prática. Então, este acho que é o ponto central da coleção, e o que a gente espera é que o que está construído aí, o que está proposto, seja um colaborador para esse trabalho que o professor faz nas salas de educação de jovens e adultos. Acho que vale a pena dizer também que, caso tenha alguma dificuldade em ter acesso ao livro do professor, ele está disponível também no site do Viver Aprender, que é o www.viveraprender.org.br. Lá você pode fazer um cadastro e o download da parte específica do professor.